noite. Aqui é Sérgio Garcia Alves, eu estou presidente da Comissão de Direito dos Jogos da OAB do Distrito Federal. Eu quero dar aí as boas-vindas aos colegas, aos membros de comissão, a quem participa desse evento pela primeira vez. Ao longo do ano, a Comissão de Direito dos Jogos da OAB congregou aí vários momentos de trocas de informação, troca de conhecimento, enriquecimento de matéria jurídica, de competências normativas e executivas desse setor de jogos que se consolida no Brasil, que passa por um momento de consolidação e de desenvolvimento pelo mundo como um todo, e tem no Brasil um desses seus portos e ambientes de grande atuação. A gente falou sobre vários temas, desde conceitos elementares ou principiológicos, modalidades, buscamos separar setores e verticais. Recentemente, tivemos um painel na semana passada para falar sobre fantasy, sobre esportes eletrônicos e esportes. Então, e hoje temos uma mesa com mais um desses aspectos, desses pilares centrais do que compõem pelo mundo as boas práticas e de um ambiente regulatório saudável, desenvolvido e sempre em maturação dessa área de jogos. A gente fala hoje sobre o jogo responsável, um conceito central e que, por exemplo, nas minutas mais recentes de um marco regulatório para o Brasil, está contemplado ali a partir dos artigos 80, mais ou menos, com conceitos e aspectos relevantes para a exploração desse setor no país. Hoje nós temos, então, um painel bastante rico, conduzido pelo meu colega Felipe Sena, o secretário-geral adjunto dessa comissão. A comissão foi formada por advogados e advogadas e representantes da área executiva do setor com interesse nessa matéria. Então, a gente conseguiu fazer vários momentos aí de encontro e de troca de informações ao longo do ano. E o Felipe, como secretário-geral, teve um papel preponderante nisso, sempre com muito conhecimento, dedicação, esforço acadêmico, esforço de coordenação e condução dessa comissão. E hoje ele montou um painel bastante especial para a gente, com a participação da Karen, do Thiago Sombra, que é um advogado especialista em matérias de compliance. A Karen trabalha na DLI, uma representante para a região, e vai apresentar o que é a Gaming Labs para a gente. Nós temos ainda o Renato, também um membro muito ativo da comissão, que vai falar sobre jogo responsável também um especialista em compliance, e a Tainá, que é uma psicóloga que se junta aí a nós ao longo da noite. Quero agora só deixar mais uma palavra de agradecimento, parabenizar aí a todos que estiveram conosco ao longo do ano e agradecer a liderança que o Felipe exerceu aí para conduzir esse último painel aí às vésperas do encerramento do ano de 2021. 2022 a gente se encontra com muito mais. Obrigado, Felipe. A palavra está contigo. Sérgio, me ouve? Me ouvem bem? Sim. Perfeito. Pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos no nosso 7º seminário. Como disse o Sérgio, estamos fazendo um trabalho muito dedicado, muito intenso em prol desse tema, direito dos jogos. É um tema que agora está em voga, o marco regulatório dos jogos está sendo votado, foi aprovado o regime de urgência, provavelmente teremos aí uma votação no início do ano que vem, e é um desenvolvimento ímpar no nosso cenário brasileiro, em que historicamente os jogos foram proibidos por questões muito mais ideológicas do que jurídicas e racionais. E nesse momento a gente traz um tema que aborda tanto a questão dos jogos de fortuna, né, quanto a questão dos jogos eletrônicos, dos videogames. Licença, gente, boa noite, consegui aqui. Boa noite, Tainá, tudo bom? Boa noite. Tainá é nossa palestrante, psicóloga, será a nossa quarta palestrante hoje.
E esse é um tema de grande relevância, é uma preocupação crescente da indústria que os jogos sejam operados, sejam disponibilizados a partir das práticas do jogo responsável, da boa relação do jogador com aquele jogo. Como é apresentado em vários estudos, os jogos são muito benéficos à população, principalmente no período de pandemia. Eles contribuíram para o desenvolvimento intelectual, para a socialização, até para a questão da ociosidade de alguns dos jogadores que participam, que consomem esses produtos. E nós aqui hoje temos uma banca incrível. Gostaria de agradecer a doutora Karen, ao doutor Tiago, ao doutor Renato, doutora Tainá, que estão aqui para compartilhar um pouco da experiência deles conosco. Doutora Karen, gostaria de já tomar a palavra e contar um pouco da sua experiência, dos seus conhecimentos para a comissão? Sí, primero, mil disculpas Sí, en primer porque lugar. no hablo portugués. El señor Lara me va a estar traduciendo porque no van a estar escuchando mi voz. Y le voy a dar la palabra a él, me voy a poner en mute para hacer la presentación y que haga la traducción. Pero mil gracias por la invitación. Boa noite a todos. Agradeço muito pela oportunidade de apresentar agora esta minha apresentação para a OAB e muito obrigado pelo apoio. O dia de hoje eu vou me concentrar nas especificações do jogo e nos regulamentos do jogo nos momentos atuais. Nesse momento, gostaria de parabenizar a associação pelo esforço que está fazendo para trazer essa temática para falar sobre a regulamentação dos jogos, porque só as regulamentações modernas dos últimos anos têm sido implementadas, e agora no Brasil ele está falando sobre a regulamentação dos jogos, e isso é muito bom, e parabéns que hoje estejam nessa reunião. Então, aqui vocês podem ver a introdução dos pontos que vou tratar. Primeiro, vamos falar quem somos na indústria, as leis, as regulamentações dos jogos, dentro do jogo responsável também, diferentes partes, as partes interessadas, as ferramentas regulatórias, ferramentas tecnológicas, experiência internacional, a imersão na comunidade também, as pesquisas e avaliação continuada que temos. E a importância que, lógico, como tinha falado, as pesquisas têm para continuar com esses trabalhos dentro do ambiente regulatório. Quem somos? Aqui nós somos Gaming Labs International, somos uma empresa de autoria, consultoria, treinamento e certificação independente, especializados totalmente na questão dos jogos, como laboratório de certificação. Estamos reconhecidos em mais de 475 jurisdições, no âmbito global. Sempre que falamos desse número, 475, é para que vocês tenham o amplo reconhecimento que tem a regulação técnica e o processo de certificação técnica global. Também somos membros de várias associações, da Associação Mundial de Loterias, o CIBELAI, que é uma associação regional da Associação de Loterias Estaduais, além da ALEA, ELA e NASP, e também algumas norte-americanas, e também a Associação de Jogos Internacionais, e associações que, através da indústria, e também regulamos governos especializados e entidades especializadas também neste âmbito. Trabalhamos com reguladores e também com as loterias governamentais e, ao mesmo tempo, com os fornecedores e os operadores de jogos. A nossa experiência é global, tanto nos processos de consultoria e certificação, e também dos jogos presenciais, como jogos online, loterias, apostas esportivas e cassinos.
Aqui vocês podem observar, estamos nas cidades onde estamos localizados, em todas as regiões, todos os continentes, mas também somos uma empresa da América do Norte. Nosso escritório é em New Jersey, eu estou em Las Vegas, e também temos escritórios na América Latina, Porto Rico, Argentina, México e Brasil. Nosso colega Walter é quem está nos acompanhando desde São Paulo. O papel da GLI na indústria: nós realizamos processos de consultoria, trabalhamos com os governos e também com as entidades regulatórias. Também incidimos em treinamentos, também estratégias, e também dentro dos procedimentos e também das auditorias, e também temos trabalhado com regiões onde não existem leis ainda regulatórias para os jogos, e nós ajudamos nesses processos no âmbito global, especialmente na América Latina e o Caribe, onde existem também, ou ainda não existem também, leis específicas para o jogo. Temos processos também de treinamento, também organizamos para operadores, também temos o processo de certificação e avaliação no âmbito global. Temos diferentes processos em andamento, mas também estamos já há 30 anos trabalhando nisso. Também fazemos auditoria de processos e segurança da informação, que é muito importante, especialmente com a expansão que o jogo online teve no âmbito global. O que tem a ver com a regulamentação dos jogos, e nós queremos falar sempre desse equilíbrio básico que se encontram em esse processo, como o Brasil, para poder equalizar o jogo e as regulamentações governamentais. Então, nós queremos sentar as bases para que nossa indústria seja de sucesso, que gere recursos, que gere impostos para o governo, mas também que a legislação tem que fornecer as bases e as ferramentas para controlar e supervisionar da forma mais eficaz e nos assegurarmos que a indústria cumpra o objetivo para o qual foi criado. Quando trabalhamos com o desenvolvimento dessas leis, a pergunta é: qual que é o objetivo da política de jogo? Então, tem alguma ou todas são as seguintes. Pode ser todas essas que aparecem aqui, e vou falar rapidamente porque quero falar sobre o jogo responsável, mas aqui, por exemplo, geração de receitas públicas. Normalmente, as pessoas se perguntam qual vai ser o destino desses fundos, e também poderia ser para proporcionar recursos para combater o jogo ilegal, também aumentar empregos, a promoção do turismo, também poderia aumentar o investimento de capital para atividades econômicas auxiliares, o melhoramento da infraestrutura também, e também um dos objetivos da política pública pode ser gerar receitas para tratar e prevenir a ludopatia ou o jogo problemático. Nesse sentido, uma vez que já aprendimos essas leis e regulamentações públicas, aqui nós passamos aos princípios das regulamentações do jogo modernas. Estamos vivenciando isso nos últimos 5 anos. É uma questão principal, que a indústria de jogo tem que estar livre de crimes, um ambiente livre de crimes. A prevenção da lavagem de dinheiro também é muito importante. E, lógico, na América Latina e Brasil tem que garantir um jogo justo, transparente e que possa ser auditável. A prevenção de fraude também. E as possibilidades de integridade ao esporte, quando estamos falando que podemos gerar recursos para dar suporte à integridade do esporte. Também a arrecadação de impostos, como já tinha falado, isso é muito importante, a luta contra o jogo ilegal e também o jogo dentro da fronteira judiciária. E isso também, finalmente e novamente, a proteção ao jogador e aos vulneráveis, como aquelas pessoas que podem ser afetadas, e nós queremos que tudo isso seja um jogo responsável e que exista uma proibição para o jogo para menores de idade, e que
hoje, já como tinha falado, as políticas modernas estão em foco nesses fatores. Agora, na visão geral do jogo responsável, vemos que a prestação de serviços de jogos destinados a incentivar os jogadores a manter um jogo em um nível saudável e diminuir ou minimizar os danos aos consumidores e à comunidade. Então, tudo isso, nos jogos queremos incentivar que os jogadores, como disse, tenha um nível saudável e minimizar os danos que o jogo poderia provocar para os jogadores e para a comunidade. Então, acredito que isso é muito importante porque o jogo é um entretenimento. Então, o jogo poderia atrair a pessoas que seja para se divertir, não para aqueles que possam ser um problema o jogo para essas pessoas. Então, aqui, como eu já tinha falado, nosso objetivo é prevenir os menores para que possam jogar, proteger os vulneráveis, pessoas que estão em risco de dependência de jogos, e também minimizar os possíveis riscos negativos que possa ter a nossa indústria na comunidade. Quando falamos de jogo responsável, também falamos que as partes interessadas ou interdisciplinares na indústria não só é o regulador, o governo, os operadores, os fornecedores, os fabricantes, mas também temos que outras partes que não só do aparelho governamental, mas da sociedade também. Por exemplo, estamos falando de trabalhar conjuntamente com os Ministérios de Educação, com escolas de nível básico, nível secundário, profissionais de educação também, e também devemos incluir o Ministério de Saúde, pois podem ser o apoio para tratamentos posteriores em instituições e profissionais da saúde pública, também com organizações não governamentais que apoiam as pessoas que possam ter problemas com o jogo e também para poder prevenir esse tipo de risco. E também as universidades, a academia e os profissionais da investigação e o desenvolvimento são importantes que participem nesse processo. Quando falamos da parte de ferramentas regulatórias e de autorregulação, aqui tem que ser para poder promover as melhores práticas do jogo responsável. E sempre começamos falando do marco do jogo responsável. E aqui, basicamente, é uma declaração de intenção que pode ser só por parte da indústria do jogo ou também acompanhada pelas regulamentações do governo. Então, aqui existe um marco de jogo responsável, então isso é parte de uma declaração conjunta e dentro do desenvolvimento de toda essa política de jogo responsável. Então, aqui temos que ter o objetivo de estabelecer o compromisso da indústria e o desenvolvimento que adopte dentro do seu próprio programa de jogo responsável, para que se possam implementar ferramentas para conscientizar o jogador, aquele que seja considerado em risco para ter problema de jogo, e também o jogo responsável tem que ser passado não só para os operadores, mas também para os jogadores e todos os trabalhadores e funcionários dentro das empresas de jogos, e também tem a ver muito com a certificação, que vão fornecer as ferramentas de autocontrole da conduta do jogo, e tudo isso e o mínimo estabelecido dentro dos regulamentos também. Temos que trabalhar também com as mensagens específicas do nível de risco que tem uma atividade para essas pessoas, e também podemos fornecer acesso a uma linha telefônica para fornecer apoio, e poderia ser mensagens específicas dependendo da conduta do jogador, e orientações sobre a prevenção e o tratamento do problema de jogo. Também temos que ter um assessoramento online, como eu tinha falado, e um sistema analítico para identificar possíveis jogos problemáticos, e o tratamento também. Mas, basicamente, esse marco de jogo responsável é uma guia, não só um documento que seja obrigatório,
para poder seguir esses passos por parte do setor, mas é estabelecido como uma guia, um compromisso onde todos aqueles que estão trabalhando aqui deveriam fazer uma declaração de adoção dessas guias para que básica, mas poderia se colocar outros itens também. Avançando, as ferramentas tecnológicas são muito importantes. Atualmente, a tecnologia que podemos utilizar muitas ferramentas tecnológicas de outras indústrias para apoiar os esforços a favor do jogo responsável. Vou falar de algumas, mas vou deixar aqui a minha apresentação com os outros exemplos. Aqui, por exemplo, o sistema de informação e gestão de jogadores. Aqui, se solicita uma pessoa, você pode bloquear conteúdo de certos jogos, isso é inovador, mas é possível e existe a possibilidade também, a inteligência artificial, o uso dela, já existe em software que permite analisar a conduta do jogador e que se pode perceber que uma certa pessoa está em risco com problemas de jogo e assim pode enviar uma mensagem de apoio especializado para aquela pessoa. É um ponto interessante, pois hoje temos um software que analisa a matemática, o padrão do jogo e o jogo fornecido pelos provedores, e tudo isso pode desenhar ou analisar a capacidade que esse jogo possa ter em aumento de adição ao jogo. Aqui, quando se criam as salas de jogo, pode-se estabelecer um controle biométrico para que possa identificar o jogador e possa permitir que pessoas que já têm um síndrome ou um problema com o jogo não possam entrar. Aqui são essas ferramentas que a GLI já implementou, no que se estabelece os padrões técnicos. A GLI já gerou uma série de normas por parte da contribuição que fazemos à indústria por cada tipo de jogo. Então, dentro de nossos padrões, nós podemos incluir também essas medidas de jogo responsável. O conceito de certificação que já estamos dando para o cumprimento técnico, mas basicamente é isso. Os fabricantes definem a jurisdição e a norma dos testes funcionais a serem aplicados. É apresentado ao laboratório virtual, o laboratório realiza os testes, que vão dizer o software, matemática, segurança, todo tipo de verificação técnica para verificar se o software ou o sistema cumpre com a regulamentação e é emitido uma certificação. É isso que nós fazemos como laboratório, é confirmar que todos cumprem com a regulamentação estabelecida. Em respeito aos jogos presenciais, para que vocês tenham uma ideia do que os padrões podem apoiar o controle do jogo responsável, podemos, por exemplo, as normas técnicas e certificação pode desenhar o tipo do jogo, estabelecer o design do tipo do jogo, pode enviar mensagens para o jogador, ou como nós falamos também, jogos de casuals. E também um ponto importante que aconteceu agora, na época da pandemia, dentro dessa transformação tecnológica que surgiu, existia a possibilidade de que os jogadores tenham acesso aos jogos através de todo o que é códigos QR para poder entrar os jogos e poder fazer a movimentação de dinheiro, pagamentos e compras de fichas, por exemplo, online para os jogos. Então, esses jogadores têm que se registrar e se analisa o comportamento do jogo e poderia se beneficiar dessa tecnologia, além disso, de a prevenção do problema do jogo, identificar jogadores que têm problema de jogo. Então, a tecnologia, esses estándares mundiais podem apoiar também, a facilitar e apoiar o jogo responsável. Na experiência internacional que nós temos, nós sabemos que confirmar a identidade do jogador, se é maior de idade, por exemplo, cruzamos informações com o Registro Nacional,
e sabemos onde ele mora, sabemos o país que ele provém. Então, tudo isso fornece esses dados para poder controlar esse jogo responsável. Então, dessa forma, podemos validar que a pessoa não se encontra em essa lista de pessoas com problema de jogo. O operador não vai permitir que essa pessoa possa se registrar ou jogar. E também, quando a pessoa se registra, pode estabelecer limites de tipo de jogo, limites de aposta, limites de tipo de jogo que ele acha que poderia ter maior risco de desenvolver problema de jogo. Então, os países que adotam esses padrões de jogo apoiam o jogo responsável, como a Colômbia, Panamá, cidade de Buenos Aires, Porto Rico, todos eles estão adotando essa tecnologia, porque além de que existe essa possibilidade de adotar modelos europeus, ali já tem estabelecido dentro da nossa realidade latino-americana. Dentro das normativas para apoiar o jogo responsável, aqui existe um mecanismo fácil de autoexclusão. Que não seja difícil, que não tenha que entrar e procurar onde sair da página. Não, tem que ser um mecanismo fácil. E também, depois de que existe a entrada, que existe a possibilidade de modificação dos limites autoimpostos em qualquer momento, que ele possa receber mensagens do risco que esse jogo possa gerar, e o tempo, dinheiro, prevenção e do jogo personalizado. Também, se ele, por exemplo, não tem dinheiro na sua conta, que não seja permitido jogar, e também controlar também a maioridade de idade dos jogadores. Então, nós, como laboratórios, experimentamos e estabelecemos plataformas e adotamos essas certidões para poder ver que as plataformas não ultrapassem esses limites do regulador, e testando o certificado de acordo com os padrões técnicos para garantir a prevenção de dados e comunicação adequada, e os relatórios formatados se é solicitado. E também o que tinha falado dessa avaliação de segurança dentro das normas da GLI e também os requerimentos ISO e BLAS. Então, o que nós fazemos dentro desse processo é fazer que eles recebam a informação exata e para que eles saibam o que está acontecendo na plataforma, e também que todas essas regras estabelecidas sejam adotadas, ou sejam, e também que isso possa gerar, o que eu tinha falado, um jogo seguro. Eu sei que meu tempo já ultrapassei, mas eu gostaria de falar sobre a experiência internacional. Como eu já tinha falado do marco do jogo responsável, Jamaica já tem sua legislação sobre isso, e também ele tem um complexo obrigatório para a indústria do jogo. O programa do jogo responsável também é uma obrigação dentro da legislação da Jamaica, Colômbia, cidade de Buenos Aires e província de Buenos Aires. E existe uma capacitação obrigatória tanto para o operador como todos os seus funcionários. Também tem que ter esse treinamento obrigatório, e também os requerimentos técnicos que já Bahamas, Porto Rico, Jamaica, Colômbia, cidade de Buenos Aires e a província de Buenos Aires e Panamá já estão aderidos. E como eu tinha falado no começo, quando estamos falando desse enfoque interdisciplinário, na Argentina, a LOTVA, que é a entidade regulatória, já tem feito 6 acordos que estão em vigor com outras áreas de governo, com o Ministério da Saúde, também realizou com a Associação de Loterias da província de Buenos Aires e de outras províncias da Argentina, para se juntar nesse esforço para o jogo responsável. Aqui é um exemplo das entidades reguladoras e os governos que também trabalham na publicidade. A publicidade para criar uma consciência do problema do jogo e também para promover uma conduta de jogo positiva, de jogo responsável. Aqui temos Jamaica, Colômbia, o exemplo de Colômbia que vocês podem ver, todos são esforços que do mesmo governo, do mesmo regulador. E para concluir,
quando falei da pesquisa continuada, temos que nos assegurar que todas as ferramentas que nós temos para o jogo responsável funcionem adequadamente. E para isso, precisamos um aperfeiçoamento contínuo no tempo e para poder melhorar ou mudar. Então, as universidades, academias são importantes para poder gerar essa informação certa e poder também, junto com o nosso jogo responsável, estabelecer a segurança do jogador. Muito obrigado e desculpas, por favor, para o meu tempo e estou à sua disposição para qualquer pergunta. Muito obrigado. Essa experiência internacional para o nosso país, para a nossa comissão, principalmente nesse momento de debate. Então, nós agradecemos muito a sua participação, compartilhamento desse conhecimento e de toda essa vontade de fazer a indústria dos jogos crescer e se aflorar na América Latina e pelo mundo. Em seguida, nós teremos a apresentação do professor Thiago Sombra, professor da Universidade de Brasília, sócio do escritório Matos Filho e especialista em compliance, que vai trazer um pouco a visão relativa aos jogos e a atuação nesse meio com plataformas digitais. Professor, com você a palavra. Obrigado, Felipe. Queria agradecer a você, ao Sérgio, pelo convite. Karen, es un placer tener usted con nosotros hoy. E dizer que esse é um tema muito candente no Brasil neste momento. Eu acho que o Felipe fez uma introdução muito precisa quando ele esclareceu que com o marco regulatório aí dos jogos, e aí quando a gente fala de marco regulatório, nós estamos falando de todos os assuntos relacionados a jogos, né? Desde a legalização de cassinos, investimentos em hotéis, fundos de investimentos internacionais, jogos eletrônicos, os temas que envolvem a extraterritorialidade, que no fim das contas hoje já é algo candente, né, do Brasil. A partir do Brasil já se utiliza com uma frequência muito grande de plataformas de jogos estabelecidos fora do país. Então, os desafios são inúmeros, né? Acho que o primeiro PLS que trata desse assunto, um PLS de iniciativa do Senado, mas existem outros que foram tratando de temas em paralelo, se mostram também relevantes. Um dos temas que eu destaquei para o Felipe, que é fruto muito das minhas análises recentes, envolve o tema de lavagem de dinheiro e prevenção à lavagem de dinheiro, que é um tema muito importante em temas de jogos. E aí o Sérgio e ele me esclareceram que esse já foi uma preocupação endereçada em painéis anteriores. Então, hoje eu vou me focar sobre alguns daqueles temas que eu tenho visto na minha atuação prática com as principais plataformas digitais como os mais relevantes. Eu destacaria, fiz uma definição de alguns aqui, para que a gente possa falar um pouco mais sobre eles. O primeiro deles, o controle parental, né? Hoje, esse é o principal assunto que envolve o tema de jogos no Brasil. Todo e qualquer tipo de aplicativo, seja os mais recentes, sejam aqueles que nós temos conhecimento já há algum tempo. O controle parental, em boa parte das investigações que nós conduzimos aqui, envolvem, fundamentalmente o assunto mais importante, não só porque muitas das vezes as políticas de privacidade, os termos de uso não endereçam com a devida clareza todos os pontos que seriam necessários para a prática ou para o uso, o jogo de uma determinada atividade. E aí outros assuntos em paralelo acabam surgindo relacionados ao controle parental. O primeiro deles eu destacaria o tema de loot boxes, né? Não sei se todos sabem, mas nós temos aqui, e eu represento uma das empresas nesse caso, uma das maiores ações sobre loot boxes hoje no Brasil, né? É uma ação que corre em Brasília, na Vara de Infância e Juventude em Brasília, é um caso bastante emblemático. O tema de loot boxes também tem uma ligação com o tema do controle parental,
em grande medida por um aspecto que o Felipe falou no início da fala dele. Durante a pandemia, nós tivemos um crescimento significativo do uso de games, não só por crianças e adolescentes, mas também por adultos. Hoje, não sei se todos sabem, mas, por exemplo, o faturamento de empresas como Microsoft e outras com games é quase igual, se não superior, ao faturamento com cloud, né, que no final das contas é um faturamento bastante relevante, expressivo no mundo como um todo. E nós vivenciamos ao longo desses 2 anos de pandemia desafios dos mais variados relacionados ao tema de jogos. Mas quase todos eles nós tínhamos como matéria de fundo o tema do controle parental. Qual era o papel dos pais em contraste com o papel do Estado no desempenho ou no controle das políticas e dos termos de uso das plataformas. A principal discussão que existe a fundo nesse assunto diz respeito ao quanto o Estado, por meio dos seus órgãos de investigação e controle, deveriam também estar atentos àquilo que as plataformas desempenham ou aos mecanismos oferecidos pelas plataformas no momento em que hospedam jogos ou aplicativos. Esse tema do controle parental acaba tendo também conexão com outro tema muito importante que é objeto de discussão no Brasil, que é aquele relacionado ao Marco Civil da Internet e a interpretação que se faz do seu artigo 19 naquilo que se refere ao controle prévio feito por plataformas digitais de conteúdo gerado por terceiro ou aplicativos que estão hospedados nas suas plataformas. Ontem ou antes de ontem, inclusive, nós tivemos conhecimento de que o Supremo pautou para o mês de junho de 2022 o julgamento desse caso, dessa repercussão geral do artigo 19. Esse é um assunto muito importante porque boa parte das plataformas entendem que elas não têm uma responsabilidade de controle prévio sobre esses aplicativos de jogos, quando são hospedados nas suas plataformas, assim como não tem responsabilidade por realizar toda a aferição dos mecanismos de controle parental que estes aplicativos realizam ou oferecem nas suas plataformas. Então, como eu não tenho uma obrigação de controle prévio, eu nem preciso ter ingerência nas ferramentas de controle parental, nem nas políticas, nem nos termos de serviço, e não preciso aqui me olhar para todos os detalhes dos serviços que são oferecidos. Em conjunto com o tema do controle parental associado ao artigo 19 do Marco Civil, um outro assunto que nós teremos muito em breve, provavelmente fruto de investigações que já estão em curso no Brasil, diz respeito ao tema da monetização associada à publicidade ou aos ads. O tema da monetização tem sido muito debatido no Brasil, especialmente em virtude de utilização não só de redes sociais, mas de outros, da disseminação de desinformação. Mas o tema da monetização vinculado a jogos também tem uma conotação muito importante quando nós olhamos para jovens, crianças e adolescentes e que tipo de conteúdo e publicidade poderia ser monetizada com foco em criança e adolescente. Esse é um tema que também não tem sido fruto de muita análise, não tem sido fruto de uma preocupação tão aprofundada, mas certamente autoridades como o CONAR e especificamente a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor têm olhado para o tema de monetização vinculado a jogos com alguma particularidade. Eu destacaria também, na linha do tema de loot boxes, a questão do consentimento. Esse é um tema que é objeto de um desafio particular, não apenas por conta da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, mas por conta de um estigma ou de um dogma que se criou em torno do tema do consentimento. Aqui temos de novo o controle parental associado, mas a própria interpretação que a ANPD, ou as autoridades farão das bases legais que justificam atividades de tratamento, seja para a oferta de bens, da própria execução do contrato dos jogos em si, propriamente ditos, seja para a monetização de conteúdo, ou de ads, ou de publicidade, tudo isso vai passar por uma releitura que se fará do tratamento de dados, especificamente de adolescentes. Menores, por óbvio, a gente já tem definido aqui o tema do consentimento, mas os adolescentes ainda há uma interpretação duvidosa sobre o quanto o interesse legítimo poderia justificar a monetização desses dados por parte de plataformas utilizando finalidades dessa natureza. O certo é que
nós teremos um desafio que envolve a melhor delimitação das finalidades para as quais os dados são tratados em face daquilo que é a execução do contrato ou dos termos de serviço que são aderidos aqui em virtude da prestação do serviço durante a plataforma. Em alguns casos, nós temos conhecimento de que algumas autoridades têm olhado para jogos, especialmente aqueles jogos com um perfil mais violento, tentando entender não só que tipo de publicidade é direcionada para os jovens, mas também que tipo de justificativa legal tem sido utilizada para esse tratamento. Há uma dificuldade grande quando nós temos aqui plataformas ou aplicativos que estão estabelecidos em outras jurisdições. Por quê? Porque quando eu trato de um aplicativo, de um jogo que está estabelecido na União Europeia, os marcos temporais de idade diferem um pouco daqueles do Brasil. No Brasil, a gente tem ali pelo ECA, criança como alguém vai até 12 anos. Na União Europeia, nós temos uma diferença entre países de 13 e 16. Então, as margens e as idades variam significativamente. Isso tem gerado conflitos de leis em relação a algumas jurisdições. Esses conflitos têm sido difíceis de serem uniformizados sob algumas perspectivas, mas o fato é que boa parte das empresas que estão estabelecidas em mais de uma jurisdição tem adotado uma régua, um critério um pouco maior para evitar exatamente uma exposição adicional nesses locais. Então, eu diria para vocês que pode parecer que não há uma correlação imediata, mas o tema de controle parental, consentimento, bases legais existentes na LGPD, somado ao tema de ads e publicidade, todos esses assuntos caminharão em conjunto daqui para frente, tão logo a gente tenha um cenário de maior regulamentação de jogos eletrônicos no Brasil. Eu estou falando especificamente de jogos eletrônicos, para ficar bem claro sobre que enfoque eu estou buscando dar. E aí eu finalizaria aqui a minha manifestação, Felipe, Sérgio, falando um pouco dos desafios da legalização dos jogos em geral. Esse é um tema que preocupa não só por conta de outros desafios. Nós já tivemos no passado discussões no Supremo Tribunal Federal em repercussão geral relacionadas à contravenção penal, por conta de jogos que estão mais vinculados à cultura brasileira como um todo, mas cada vez mais o crescimento dos jogos, sob a perspectiva transfronteiriça, tem despertado um desafio, não só pelo prisma tributário, mas pelo prisma do combate a crimes transnacionais, como lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo, tráfico de drogas e tráfico de pessoas. Tanto é que, recentemente, o GAFI, que é o órgão que trata desses assuntos, tem se debruçado sobre como os órgãos de controle farão aqui uma análise mais precisa sobre arranjos de pagamento vinculados a plataformas de jogos. E aí a gente pode traçar um capítulo todo separado, Sérgio e Felipe, eu deixo essa provocação a vocês, sobre como os arranjos de pagamento, como os meios de pagamento no Brasil vão se conectar no momento em que a gente tiver esse processo de legalização com as plataformas de jogos online ou jogos em geral. Porque, de novo, todos os meios e arranjos de pagamento são pessoas obrigadas perante a lei de lavagem, perante outros reguladores, e os arranjos de pagamento vão precisar também se conectar ou passar por um processo de comunicação mais efetivo dentro de todo esse cenário de regulamentação. E com isso eu queria mais uma vez agradecer, dizer que é uma satisfação participar desse evento e com tantas pessoas dedicadas ao assunto, com muito mais conhecimento e muito mais prática até mesmo do que eu aqui no dia a dia. Obrigado mais uma vez. Professor, muito obrigado pela sua participação. É uma fala bastante rica, incrivelmente ou coincidentemente, esse é o meu tema de estudo no mestrado. Eu trato especificamente da regulação de jogos eletrônicos. Só demonstrar a todos o impacto e o tamanho da indústria de jogos eletrônicos, aproximadamente 73% da população brasileira em 2020 consumiu jogos eletrônicos, desde um jogo de celular simples, um Candy Crush da vida, até jogos competitivos em que há um cenário de esportes.
Então, é um setor que tem muito impacto, que tem um crescimento constante, e nós nos deparamos com isso no dia a dia. Quantas pessoas vocês conhecem que estão ali jogando, que tem um filho que gosta de jogar, que constantemente está ali consumindo essas tecnologias, e não só em termos de impacto na população, mas impacto econômico e financeiro. Por exemplo, em 2020, um jogo chamado Genshin Impact, de uma produtora chinesa, nos 2 primeiros meses de operação, por meio da monetização por gacha, que é semelhante à loot box, conforme muito bem ressaltado pelo professor Tiago, faturou aproximadamente 400 milhões de dólares em 2 meses. A plataforma, um dos jogos mais famosos, um dos jogos competitivos mais famosos da atualidade, o League of Legends, registrou 121 milhões de usuários online no ano de 2020, ou seja, 121 milhões de pessoas jogaram League of Legends em 2020. A Riot Games, operadora desse jogo, só com o League of Legends, um dos jogos que opera, teve uma receita de 1,5 bilhão de dólares. Então, nós estamos falando aqui de uma indústria muito grande, que impacta muitas pessoas, como eu disse, traz muitos benefícios, mas para uma pequena porcentagem desses jogadores é necessário uma atenção especial com essas práticas de jogo responsável e de prevenção a um uso abusivo, como nós temos em outros setores, outras atividades econômicas, outros setores de entretenimento também. Passando aqui, o nosso próximo palestrante é o Dr. Renato. Renato, ele é doutorando pela Dom Helder, em Minas Gerais, membro da nossa comissão, especialista em compliance e em jogo responsável, e trará uma visão direcionada também a essa área. Renato, por favor, a palavra está com você. Boa noite, Felipe. Boa noite, colegas. Queria agradecer ao Felipe, ao Sérgio e à Bárbara pelo gentil convite e gostaria de externar minha grata participação, minha gratidão por participar dessa comissão tão atuante que em tão pouco tempo já gerou tanto conhecimento de vulto e já produziu bastante, né? Então, primeiramente, é um prazer e honra participar desse evento e estar com vocês nessa comissão. A parte que me coube aqui é falar um pouquinho sobre o jogo responsável. Queria parabenizar a Karen e parabenizar o Tiago que me antecederam. Acho que a gente teve uma boa visão, primeiramente, uma visão um pouco mais prática sobre essa regulação internacional. Depois o Tiago trouxe para a gente algumas preocupações muito ligadas à tecnologia, muito ligadas a gente sabe, a dificuldade de se controlar aos jogos, especialmente jogos pela internet. Eu vou tentar trazer um parâmetro geral do que é o jogo responsável e trazer algumas reflexões para a gente. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Um segundo. Deixa eu maximizar aqui também. Bom, primeiramente, né, até por ser também professor, a gente tem essa mania de traçar alguns conceitos primários para que todos possam entender de onde a gente está partindo e para onde que a gente quer chegar, né? Então, quando a gente fala de jogo responsável, eu sempre gosto de fazer isso também nas minhas aulas, nas palestras, separar as palavras para a gente conseguir entender quais são os conceitos e o que isso implica, né? E, primeiramente, falar de jogo, a gente podia ficar falando aqui muito tempo, até porque o Código Civil traz uma parte específica sobre jogo e aposta, mas para ser menos abrangente, para colocar todos na mesma página, o Tiago até citou isso muito bem na fala dele, quando ele falou de termos de uso e consentimento. Isso acontece porque o jogo é um contrato. E como todo contrato, a gente tem aí 2 ou mais declarações de vontade com o objetivo de produzir efeitos jurídicos.
E toda vez que a gente já inicia falando de contrato, a gente já inicia falando, pelo menos lá dos requisitos do 104 do Código Civil, os requisitos de validade. Dentre eles está, obviamente, o consentimento, a declaração de vontade não viciada, e também está a questão da capacidade, né? A capacidade de fato, a capacidade de exercício, que no Brasil é atingida com a maioridade ou a partir da emancipação, que se pode realizar a partir de 16 anos de idade. Antes dos 16 anos de idade, a gente tem os absolutamente incapazes, que precisam ser representados, eles nem sequer participam dessas relações negociais. Entre 16 e 18 anos, eles têm uma participação e devem ser assistidos. Então, de cara, a gente já tem um problema aqui, que quando a gente fala de jogo responsável, a gente fala de incapazes, a gente fala de menores, que para fazer contratos, esses menores precisam estar representados ou assistidos. Tanto pior quando se trata de representação aqui, porque a gente até entende um contrato de aquisição, um contrato que vai gerar algum tipo de ganho patrimonial ao menor, quando representado pelos pais ou pelo seu representante legal. Agora, quando a gente fala de jogo, a gente não tem de imediato um ganho, ou pelo menos a gente não consegue visualizar aquilo ali como uma estatura a ser ganhada, a ser adquirida pelo jogador, né? A gente tem a impressão de que esse jogo, especialmente para adolescentes e para menores de idade, ele tem um viés muito mais de diversão. Só que a gente não pode ficar pensando só nesse termo de diversão, até pelas cifras que o Felipe te indicou, que estão envolvidas, e com a seriedade do assunto, né? A gente vê regulação não só nos jogos de fortuna, mas também nos jogos eletrônicos, como, por exemplo, há pouco tempo a China regulou a quantidade de horas que os adolescentes poderiam ficar frente aos jogos, né, na internet, enfim. Então, a gente tem toda uma preocupação e isso é, de fato, necessário porque se trata de um contrato. Então, de cara, a gente precisa lembrar que isso é um instituto jurídico que visa lá modificar, extinguir, conservar ou criar direitos e produzir efeitos jurídicos. Sejam os efeitos para que ele tenha ganhos patrimoniais, ou sejam efeitos que ele está adquirindo, por exemplo, né, um aplicativo, adquirindo algo dentro do jogo, e a gente sabe que isso também pode envolver grandes quantias. Então, o primeiro ponto sobre falar sobre jogo responsável é lembrar que o jogo é um contrato. O Código Civil trata, por exemplo, jogo e aposta de forma conjunta, e aí teríamos algumas definições aí que não são tão importantes, mas que, para a gente ficar no mesmo ponto, o jogo ele tem a participação do jogador de alguma forma, enquanto a aposta seria algo externo aos jogadores, então o resultado não teria a contribuição de qualquer forma desses jogadores. E o jogo aposta, então, é tratado no Código Civil de 3 formas. A gente tem os jogos legalizados, que no caso do Brasil são os jogos de loteria. Nós temos os jogos tolerados, que esses o Código Civil não os veda, mas indica que não há obrigatoriedade no sentido de cumprimento da contraprestação. Então, o apostador ou o jogador que faz um jogo tolerado moralmente, ele não é obrigado a pagar aquela aposta. A gente até tem como jargão de que se trata de uma obrigação moral, e o Código Civil começa a regulá-la a partir do momento que há o pagamento. Então, o pagamento de uma aposta, de um jogo tolerado e não de um jogo ilícito, ele faz com que aquilo adentre no mundo jurídico e aí ele alcança o que a gente chama de irrepetibilidade. Então, uma vez paga aquela aposta, uma vez pago aquele jogo, não é possível ou não é possível que aquele perdedor busque reaver a quantia paga, porque a partir do momento que há o pagamento, aquela se torna uma obrigação jurídica. Mas o próprio Código Civil, e aí voltando na questão da capacidade, ele prevê que essa irrepetibilidade ou essa não devolução do cumprimento de jogos e apostas tolerados não se aplica aos incapazes. Então, ele, obviamente, já busca proteger aqueles que ele julga mais vulneráveis. E tem, claro, os outros jogos que são os jogos ilícitos ou os jogos proibidos. O professor Tiago trouxe também a questão da contravenção. O Supremo Tribunal Federal ia julgar isso no início desse ano, salvo engano, em abril, acabou adiando o julgamento e nós não temos nova data, porque isso seria um marco importante, porque a ideia, ou a possibilidade que parecia mais plausível, era que o Supremo indicasse ou retirasse a questão do jogo como contravenção penal e o retiraria, portanto, da ilicitude. E uma ilicitude ainda que menor, que não está no Código Penal, mas é uma ilicitude que está caracterizada como contravenção penal. Então, nós temos esses 3 tipos de jogos. Falar em jogo responsável, a gente precisa entender o que é responsabilidade, né? Eu trouxe até um conceito aqui de que aqui
é que ou aquele que responde pelos seus atos ou pelos de outrem. E é interessante quando a gente pega esse conceito aqui, que é um conceito de responsabilidade, não é um conceito jurídico, a gente consegue visualizar tanto a responsabilidade daquele que joga, quanto daquela responsabilidade. Renato, Oi. desculpa interromper, mas a gente está com um problema na transmissão da sua tela. Se fosse possível colocar em apresentação dos slides, porque está travado no primeiro. Vai engraçado. E agora? Deixa eu ver se eu... Pronto, agora a gente... Renato, eu acho que se você for mudando de um por um aí do teu lado esquerdo, a gente tá vendo seus slides aí, 1, 2, 3, 5 e tal. Beleza. Tá tranquilo, tá dando para ver. Só você clicar aí, dá pra gente ver. Fechado, então. Perfeito. Beleza, então. Então eu estou aqui ainda no segundo slide. É bom que vocês já anteciparam o final, né? Certo? Tira o mistério, o pessoal fica assim pensando, poxa, não, esse cara, né? Tá vendo? Hamilton, o pessoal fala assim, esse cara vai ter 35 slides, nós vamos aqui meia-noite, Só qual vai 8. ser uma surpresa, só 8, né? Enfim. Mas, enfim, então, nesse sentido aí, olha só, nesse conceito de responsabilidade, a gente já consegue entender que todos aqueles players, e não player aqui no sentido de jogador, mas todos aqueles que estão envolvidos em jogos de aposta possuem responsabilidades. E aí vejam que depois o conceito fala em condições morais ou materiais de assumir o compromisso. E aqui, novamente, a gente pensa imediatamente no jogador, não só na sua capacidade financeira de honrar aquele compromisso, mas de não estar numa situação vulnerável, como bem disse a Karen, não estar numa situação em que ele não consegue tomar uma decisão informada, consciente, livre, como disse o Tiago. E aí, então, pela essa junção aí, a gente vai conseguir, pelo menos, bolar aqui um conceito de jogo responsável. E a minha ideia aqui, então, passa a ser compreender esse jogo responsável sob 3 perspectivas, que é as que me parecem mais claras. A perspectiva do jogador, a perspectiva do operador e a perspectiva do poder público. Bom, antes de entrar nisso, o Tiago, que me antecedeu, falou de compliance, também é minha área de estudo e minha área de trabalho. Ele traz eu acho até que pensando bem aqui, uma obrigatoriedade de programas de integridade ligados aos operadores cairia muito bem, porque se trata de tema muito sensível. E quando a gente pensa em compliance, a gente pensa em compliance sob 2 perspectivas. Uma sobre a conformidade normativa, ou seja, sobre a conformidade com a lei, especialmente, é claro, a lei anticorrupção, de lavagem de dinheiro, mas não só essas leis, né, uma conformidade normativa como um todo. E aí foi proposital, então, a minha remissão ao Código Civil, ao jogo, porque aí eu já falo em conformidade normativa. E o outro aspecto do compliance, que a gente bem sabe, que é aquela cultura de integridade, a cultura de se fazer a coisa certa, e aí estaria o comprometimento ético, seria a responsabilidade. Então, eu acho que o compliance cai muito bem quando a gente fala de jogo e aposta, porque se a gente fizer esta junção da conformidade normativa com o comprometimento ético, a gente chega nesse conceito de jogo responsável. E aí, aqui um conceito também que eu busquei para trazer, e é óbvio, é um conceito aberto, a gente pode discutir jogo responsável e certamente teriam conotações diferentes se a gente falar de jogo responsável em termos de cassino, se a gente falar em jogo responsável em termos de loteria, se a gente falar em jogo responsável em termos de jogos eletrônicos, mas, de toda forma, para a gente ficar na mesma página aqui, esse jogo responsável que eu estou dizendo tem a ver com um conjunto de ações adotadas por quem fiscaliza, então aqui nós teríamos o poder público, quem organiza, nosso operador, e quem participa dos jogos, o jogador. Esse jogo de azar aqui, é óbvio que isso é proposital, porque a gente sabe que se for um jogo que não tem envolvimento de sorte, e especialmente não tem envolvimento patrimonial, que é o final aí, que envolva um patrimônio, a gente dificilmente estaria discutindo aqui jogo responsável se não tem nenhum tipo de perda financeira e se não tem nenhum tipo de alha, né? A alha nos contratos aleatórios, que é aquele que a gente não tem a certeza absoluta do resultado. Então, buscando esse jogo responsável, buscando identificar quem seria responsável pelo jogo responsável, eu trato aqui primeiro a perspectiva do jogador. Buscando um desenho aqui, o Felipe me deu essa feliz missão e essa feliz dica, né? Fala assim, coloca algumas ilustrações na sua apresentação, né? Então, essa balancinha aí, coração e cérebro, né? Acho que ela é muito feliz em termos de jogos, porque uma coisa é a emoção e a outra coisa é a racionalização daquele ato, né? Então, sobre a perspectiva do jogador,
é muito importante que ele entenda aquilo como um entretenimento, mas que ele saiba exatamente o que ele está fazendo, ou pelo menos ele, ao entrar, ao jogar, ao apostar, ele tenha consciência dos riscos, perdas e das perspectivas que ele tem. E aí, trazendo alguns pontos que seria do jogo responsável por parte do jogador, primeira missão aí, eu tenho certeza que quem vai, a palestrante que me sucede, né, a Tainá, perdão, a Tainá vai poder falar isso bem melhor do que eu, a questão aqui de diversão e compulsão, né? Então, se ele está naquela aposta, se ele está naquele jogo em razão de algo que seja um entretenimento, ou se ele está ali por um vício, por uma doença, por um resgate, por uma situação que não tem a ver com a diversão. Então, é importante que o jogador responsável entenda onde ele está entrando, e nós vamos ver que no papel do operador é saber se esse jogador realmente entende onde ele está entrando, e aqui, claro, que a gente já tem uma dificuldade grande quando a gente fala de incapazes, né? Quando a gente fala de menores de idade. E aí, como eu já me remeti também, e na fala do Tiago, quando ele fala de consentimento, discernimento, informação e liberdade de escolha. E foi interessante que a Karen disse, quando ela estava abordando a questão do controle, da possibilidade do jogador sair e o jogador se desligar e cancelar a sua conta. Então, isso significa que ele tem controle da situação, e quanto mais fácil isso, quanto mais o operador proporcionar isso, mais, digamos, honesto será ele com o próprio jogador. Então, ele tem liberdade de escolha de entrar, ele tem liberdade de escolha de sair a hora que ele quiser, e ele faz essas escolhas com todo o discernimento e com o consentimento. Além disso, ele precisa ter o conhecimento sobre o momento de parar, né? Aqui é sempre algo muito importante, não só no sentido financeiro, mas, claro, esse talvez seja o principal deles, do jogador responsável, não perder mais do que seria, digamos, razoável, do que ele tem, né? Que comprometa a sua própria subsistência, mas também aquele jogador compulsivo, que aí a gente tem esse problema com os adolescentes que ficam horas e horas jogando, e mesmo não tendo envolvendo ali, digamos, jogo de azar e nem envolvendo perda patrimonial, isso certamente tem um impacto, e aí certamente isso aí é um trabalho para a psicologia, mas a gente já tem notado que várias pesquisas e várias notícias de que quanto antes as crianças se envolvem com isso, mais perigoso fica que elas tenham algum tipo de compulsão e, obviamente, ainda outras perdas que podem acontecer. Então, é importante esse conhecimento sobre o momento de parar, e se, claro, o menor não tem esse conhecimento, ele não tem esse discernimento, serão os pais ou os responsáveis que deverão tomar as medidas apropriadas, e, claro, o próprio operador, quando lhe couber agir. Não comprometimento da subsistência e da renda familiar, de novo, um conceito civil, né? Eu sou professor de direito civil, civilista, então a gente tem mania de trazer isso para o Código Civil, e lá a gente tem várias passagens sobre isso, por exemplo, no contrato de doação. Então, obviamente que na hora que o jogador se pressupõe a participar de um jogo e aposta, aquilo não pode significar a sua ruína completa, a sua ruína pessoal, né? Então, a gente precisava ter um controle aqui quanto à insolvência do jogador. Insolvência não só naquele jogador que já não tem patrimônio para julgar ou que tem mais dívidas do que tem de patrimônio, quanto aquele que pode ser levado à insolvência durante o jogo e a aposta. Então, é importante que esse jogador responsável, que o jogo responsável, não comprometa as outras áreas da pessoa. A transparência, e eu achei super interessante quando eu comecei a pesquisar o que colocar nos slides, né? Transparência frente aos amigos e familiares, porque toda vez que o jogo é algo escondido, é algo que ele sente vergonha, porque aí já reside ali, ou possivelmente já reside ali um problema. Então, se aquilo é público, ou no sentido, pelo menos no círculo familiar daquele jogador, aquilo já é de conhecimento, menos mal. Quando aquilo é escondido, é porque talvez isso já comece a revelar um problema. Então, a transparência frente aos amigos e familiares de que se faz jogo, que se aposta, isso tem a ver com o jogador responsável, tem a ver com o jogo responsável. Gestão financeira, e aqui também no sentido de não comprometimento da subsistência, mas também no sentido de destinar aquilo
que seria razoável para um jogo de aposta, de acordo com as condições e com o patrimônio de cada pessoa. Claro que isso aqui vai variar do jogador, vai variar do perfil do jogador, mas é importante também que ele apenas destine para o jogo de aposta aquilo que ele tem capacidade financeira de arcar. E apostar moderadamente e desfrutar de experiências de baixo risco. Essa parte aqui até se remete também um pouco ao operador, que é justamente conseguir facultar entretenimento que tenha baixo risco e baixas perdas financeiras. Então, aquele jogador que não tem tanto apetite para o risco e não tem tanto patrimônio para despender no jogo de aposta, ele pode também entender aquilo como um entretenimento. E acho até que é um reflexo daquilo que realmente é. Não é necessário, para se ter divertimento, para se envolver com o jogo aposta, que tenha altas quantias, né? Então, depende de cada um. Então, essa possibilidade dele apostar moderadamente significa também um certo controle por parte dele. Então, aqui vimos rapidamente a perspectiva do jogador. Passando à frente, a gente vai falar um pouquinho do operador. É claro que essa aqui é a principal dificuldade, talvez seja o principal ponto de atenção, já que nem sempre o jogador vai conseguir se controlar, ainda que capaz, ainda que maior. Então, qual seria a responsabilidade do operador? Primeiro, óbvio, uma responsabilidade social corporativa. E aqui não é uma responsabilidade, não é um privilégio um operador de jogo aposta. Isso é uma obrigação, é uma realidade de qualquer empresa, qualquer atividade atual. Então, independente da atividade da empresa, ela tem que cuidar dessas externalidades. É uma preocupação social. A gente fala tanto em ESG e é justamente isso. Claro que aqui tem um viés ainda mais forte, porque a gente sabe das externalidades que podem ser geradas pelos jogos de apostas, mas essa responsabilidade social aqui não se trata, obviamente, de privilégio ou de exclusividade dos operadores de jogos e apostas. O que me parece muito claro aqui é que é preciso, sim, ter um cuidado, é preciso, e aí a gente já viu que até na lei a gente tem vários mandamentos já no nosso possível marco legal, e aqui e ali é um ponto de partida, e a empresa deve ir além, né? Essa corporação, ela deve ir além do que está na lei, e ela deve realmente cuidar para saber os seus impactos, mitigá-los, reduzi-los, ou até eliminá-los quando for possível. Orientação e transparência quanto à forma dos jogos e reais possibilidades de ganhos e perdas, isso aqui é super importante, e aqui está na parte de informação do jogador. Então, é claro que ele tem que procurar se informar, mas isso tem que estar muito claro quais são as possibilidades de ganho, quais são as possibilidades de perdas, e, a partir disso, tomar a decisão por jogar ou por apostar. Então, é preciso ter muito claro exatamente essas chances. A capacitação de todos aqueles que se envolvem com o jogo e aposta, e aqui eu digo desde o croupier até aquele que eventualmente é responsável pelo site, no sentido de receber demandas e de colocar no site, como bem disse o Tiago que me antecedeu, a questão de propaganda, a questão de marketing. Então, essa capacitação dos colaboradores para entender o ambiente em que eles estão e poder detectar, quando for o caso, problemas e agir, né, no ponto mais rápido possível. Respeitar a experiência do jogador e o combate ao vício, obviamente, de novo, voltando no jogador, no sentido de proporcionar uma experiência que não necessariamente seja uma experiência que envolva grandes quantias patrimoniais. Então, respeitar aquele jogador que quer simplesmente fazer um jogo, uma aposta de valor reduzido. E agora já até trazendo para o compliance, obter, né, sempre que possível, certificações e reconhecimentos sobre esse jogo responsável, né? Certamente a gente vai começar a ter isso mais aqui no Brasil, se realmente o marco de jogos ele for aprovado, porque, por enquanto, a gente não vê tanto isso, porque nas loterias talvez não tenha essa cobrança, apesar de existir.
Então, esse sentido de certificações e reconhecimentos de que se trata de uma pessoa jurídica preocupada, uma pessoa jurídica que destina parte da sua arrecadação para informar, para ensinar, para tratar, para eventualmente doar para empresas que fazem tratamento do vício, que fazem tratamento de pessoas que têm problemas com jogo e aposta, isso vai fazer muito parte desse mundo dos operadores. E quando eu vejo isso tudo que eu estou falando do operador aqui, eu vejo novamente o compliance, né? Compliance aqui, voltando lá no jogo responsável, a conformidade normativa, especialmente contra o combate à lavagem de dinheiro, vícios, criminalidade, e, ao mesmo tempo, aquele viés de comprometimento ético e cultura, né? Então, o operador, certamente, o operador de uma matéria tão sensível tem uma responsabilidade muito grande. No final ali coloquei segurança das apostas, e aí também me remeto novamente ao Tiago, LGPD, segurança da informação, confidencialidade e respeito ao jogador, isso faz parte, obviamente, das obrigações desse operador. Já o poder público, eu até coloquei em letras garrafais ali, é a regulamentação, né? Se a gente deixar o jogo e aposta na ilegalidade, não tem regulamentação, não tem tratamento, não tem incentivo, não tem informação, não tem educação. Então, o poder público ele tem que velar por isso, e a gente passa por um momento muito importante no Brasil, mas a verdade é que a gente não sabe ainda qual vai ser o deslinde, né? Então, essa regulamentação é muito importante. E a ver aliás, tendo em vista, né, as apostas de cota fixa, a regulação ela deixa, né, já tem tanto tempo a lei e a regulação ainda não veio, a promessa que vem até o meio do ano que vem, isso mostra que o poder público, muitas vezes, no Brasil especialmente, ele acaba demorando muito tempo. Então, óbvio, a regulamentação é melhor para todo mundo, saber as regras do jogo, tanto em termos de operador quanto em termos de jogador, é importantíssimo. E, obviamente, que o poder público também tem o dever de fiscalização e de regular a destinação da arrecadação. Então, sob a perspectiva desses três, a gente tem aí um pouquinho o que significaria o jogo responsável. Trouxe aqui algumas questões interessantes para a gente ver o tamanho que isso é abrangente, né? É bem interessante como a Caixa Econômica regula as loterias e fala de jogo responsável. Me parece algo interessante, ainda que muita gente não saiba, né? Mas, enfim, ela está fazendo pelo menos a parte dela. Há uma questão muito mais forte quando a gente pensa em jogos de fortuna, mas até nesse controlezinho que eu coloquei ali, esses jogos eletrônicos, também é muito importante que tenha esse jogo responsável, mesmo para aqueles que parecem, a princípio, menos impactantes, né? Bom, e aí, para deixar aqui o recado final, né, sobre boas práticas, especialmente retiradas da experiência internacional, especialmente ligadas, para mim, ao jogo mais sensível, que é o cassino, né? Obviamente, que é seguir as práticas de governança corporativa, transparência, equidade, prestação de contas e o compliance em todos os seus pilares, desde aquela questão do envolvimento da auto-administração, código de conduta, canal de denúncias, mas também ela ter algo a mais. Como eu disse, se trata de uma área sensível. Então, achei super interessante a questão do suporte ao cliente, com vários canais de suporte, não? Então, seja por um e-mail, seja por um bate-papo, seja por um telefone. Então, ter um suporte online efetivo, e aqui está cassino, mas óbvio que vale para todos. A questão de facultar e facilitar que o jogador encontre instituições, né, que oferecem ajuda para o combate ao vício, que oferecem ajuda com o combate a vulnerabilidades em termos de jogos. A questão dos grupos de suporte, então, toda vez que ele puder, ou que puder também facilitar a esse jogador que identifica que possui um problema, a conversar, a lidar com isso, né? Então, participar de grupos que tenham, eventualmente, este mesmo problema, então, são os grupos de suporte, e fóruns, né? Fóruns online, que até permitem que se tenha uma participação anônima, isso ajuda a falar sobre o assunto. Isso mostra, para mim, fica muito claro sobre essas 4 perspectivas aqui, é que o que a gente não pode é ficar apenas criminalizando a questão do jogo e aposta e não falar sobre o assunto, sob pena de o mantê-lo nas sombras
e manter, especialmente aqueles que precisam de ajuda sem essa possibilidade. Enfim, já que eram apenas 15 minutinhos aí, era isso que eu tinha para trazer para vocês, pessoal. Obrigado mais uma vez. Vou parar de compartilhar aqui. Renato, muito obrigado por sua participação, uma apresentação brilhante, agrega muito à comissão, uma participação ativa dos nossos membros, como o próprio Sérgio disse, muito didática a sua apresentação. Inclusive, acredito que as falas elas vêm se complementando e vêm trazendo um panorama muito interessante para os nossos ouvintes. Um tema que ainda é um pouco incipiente no Brasil, vem ganhando feição nesse nosso debate, e espero que isso possa contribuir na redação agora, na conclusão, na votação do marco regulatório, e futuramente no tratamento do jogo responsável aos jogos eletrônicos, que como bem tratado por você, Renato, e pelo Thiago, é um tema de extrema relevância e um tema a ser abordado pelo poder público no futuro. Fazendo gancho, parte dos fundamentos, né, que levam à compreensão, ao pensamento e à consolidação do jogo responsável está a inserção no CID-11 de transtornos comportamentais relacionados ao uso abusivo dos jogos, sejam eles online e offline, bem como chamando de forma imprópria, o inquérito da House of Commons do Reino Unido de 2019, que trata exatamente da maximização do engajamento em jogos eletrônicos e tecnologias imersivas. Com isso, nós convidamos a Tainá, doutora Tainá, psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental, especialista também no tratamento de jogo compulsivo, nessa minoria que é acometida por essa questão. Tainá, com você a palavra. Agradeço a participação do Renato e agradeço desde já a participação da Tainá, que nos traz uma visão da área da saúde em relação a esse tema. Por favor, Tainá. Olá, boa noite. Só um momentinho. Prontinho. Boa noite. Desde já quero agradecer ao convite da comissão por poder trazer um pouco do conhecimento acerca dessa perspectiva da saúde para esse tema que é de tanta relevância hoje, principalmente diante do cenário que nós ainda estamos vivendo, que é da pandemia, no qual principalmente as crianças evidenciaram muito comportamentos em relação ao jogar, né, a estar diante das telas e consumirem cada vez mais esses jogos online. Muito obrigada, Felipe. E eu quero começar falando que em uma das minhas conversas com o Felipe, eu trouxe justamente esse ponto-chave que o comportamento indiscriminado dos jogadores em relação aos jogos não é responsabilidade das empresas. O jogo, ele tem o objetivo na vida do indivíduo de desencadear o entretenimento, né? Que seja algo prazeroso, é uma atividade, é uma prática que gera lazer. Então, até então, as empresas, e eu digo que não é de regra essa responsabilidade das empresas, por quê? Porque a gente sabe, sim, que existe algumas condutas, algumas doutrinas de empresas que, na perspectiva humana, são desumanas e acabam acarretando um comportamento disfuncional à vida, à rotina do indivíduo. E então eu falo, não é de regra responsabilidade das empresas. E eu falei até para o Felipe, Felipe, um ponto-chave para me começar conversando sobre essa temática é justamente o livre-arbítrio versus o determinismo, que é de um assunto até que casa muito com a área jurídica, né? Tem muitos assuntos e conhecimentos em comum, porque vamos dar uma recapitulada um pouquinho no conceito do livre-arbítrio, que é justamente
é a escolha do indivíduo, é o poder de escolha. Então, diante de certos contextos, de certos estímulos que esse indivíduo ele vai ter ao longo da sua vida, ele vai apresentar escolhas. A escolha do livre-arbítrio, ela é independente da hereditariedade, tá? Ela é independente dos fatores ambientais. Ela é uma escolha, independente dessas questões que cerca também os comportamentos do indivíduo. Então, o indivíduo, ele não tem certas práticas com o jogo, não é do nada. Muitas vezes está relacionado a fatores hereditários, biológicos, emocionais, históricos, cultural e escolha. Então, nós precisamos levar tudo isso em consideração quando a gente está diante de um indivíduo que tem uma predisposição o jogo patológico, ao jogar de uma forma patológica, que se torne doença, ou seja, vamos levar em consideração indivíduos que têm personalidade impulsiva, dificuldade com o controle das sensações prazerosas, porque o jogar, para os jogadores, é prazeroso. Então, a gente tem que levar em consideração e partir do pressuposto que é liberada a dopamina, né, que é uma substância no qual está relacionado com o prazer que o indivíduo tem em certas atividades, em executar e manejar certas atividades na vida. E aí a gente parte para o outro lado, que é o determinismo, né, que vai dizer que a realidade ela é ilusória, tudo tem um porquê. Né? Não existe uma tomada de consciência, de ação, de atitude que não esteja vinculada e relacionada com algum aspecto da vida do indivíduo. Então, o indivíduo ele não tem uma ação do nada. Está relacionado com a história de vida dele, com os ambientes que ele foi imposto, do que foi aprendido por ele ao longo da vida e principalmente do desenvolvimento infantil. Porque a gente diz que durante o desenvolvimento infantil, principalmente na primeira infância, fatores e crenças são muito enraizados quando levados para a vida adulta. Então, ali é o forjamento de muitas áreas da personalidade, é o forjamento do caráter, dos traços, como eu disse, da personalidade. Então, advindo desse contexto, desse ambiente, desses estímulos, o adulto ele vai chegar com certos comportamentos, às vezes, indesejados e disfuncionais, em relação a tudo, não só os jogos, tá? A gente tem aí em relação a várias questões, sexualmente, em relação à bebida, ao uso de drogas, e ao consumo compulsivo dos alimentos. Então, não só jogos. Então, esse adulto, ele pode trazer crenças que favorecem ou desfavorecem ele na hora de praticar alguma atividade, e hoje relacionada aos jogos, ok? Então, tem que ser levado o consumo indiscriminado ou não dos jogadores, tem que ser levado ao fator histórico que esse indivíduo pertence. Vamos lá, o que mais que eu separei aqui? E aí, o jogo por si só, ele é prejudicial à vida do indivíduo? Não. Tanto que a gente tem, em relação a números, cerca de 2,2 bilhões de jogadores, e apenas 3 a 4% é considerado um jogo disfuncional, jogadores disfuncionais que carregam patologias, ou sejam, que não utilizam os jogos de uma forma saudável, certo? Então, a gente está diante de uma minoria. E essa minoria, o que é o gatilho desencadeador dessa minoria? Está muito relacionado à dependência no jogo. Então, o dependente do jogo, ele entra num ciclo que funciona mais ou menos assim. Ele precisa aumentar cada vez mais a duração, a frequência deles nos jogos para ele obter prazer. E aí, quando a gente fala de dependência, a gente está diante de vários sinais e sintomas prejudiciais e disfuncionais para a vida do indivíduo: irritabilidade, insônia, ansiedade acentuada, né, que é aquela ansiedade prejudicial para a vida do indivíduo. Então, quando a gente se depara com essa realidade, a gente fala, opa, peraí, né? E aí é onde que chega aqui no meu consultório.
adultos, e quando não adultos, quando se relaciona crianças e adolescentes, e está muito voltada à questão do não monitoramento dos pais em relação aos jogos, ao quanto esse filho tem acesso às plataformas de jogos, e a duração, né, o quanto esse filho fica, a frequência que esse filho fica, então está muito relacionada com a dificuldade dos pais em relação ao monitoramento do filho nessas plataformas. Já falei que a questão do uso disfuncional está muito relacionado com a predisposição, então, indivíduos que têm predisposição, então, personalidade impossível, dificuldade de controlar seus impulsos, são mais propícios a ter uma relação com o jogo de uma forma aversiva à vida deles. Tudo bem? E aí, diante disso, dessa introduçãozinha do ato de jogar disfuncional, é onde que a gente se depara com a implementação da doença dos jogos no CID-11, né? Que ainda não entrou em vigor, está previsto para entrar agora em janeiro de 2022, porém já foi apresentado na Assembleia dos Membros, que compõe o CID-11, né, o redigimento do CID-11, e ele entrou justamente por quê? Porque conseguiu-se, diante de evidência, mostrar que existem indivíduos que estão sofrendo com isso, está trazendo angústia, sofrimento, disfuncionalidade, está sendo algo patológico à vida humana, né? Por mais que a minoria, mas existe, né? E aí a Organização Mundial de Saúde, ela precisa entrar nessas questões que estão tomando cada vez mais evidência e relevância, tá? Diante da saúde emocional, mental e principalmente comportamental dos indivíduos. Então, a minha fala, ela fica justamente muito voltada a essa questão de precisamos olhar com critérios subjetivos individuais para cada jogador. E eu gostei muito das falas dos dois advogados que falaram, justamente o que as empresas elas estão tomando todas as providências cabíveis para conscientizar esse jogador diante das instruções, das regras do jogo, né? E aí, esse jogador, muitas vezes ele entra consciente, mas acerca de condições da vida, ele acaba tendo aquilo como uma válvula de escape. Então, o que acontece? Eu não jogo simplesmente pelo prazer. Eu jogo porque, muitas das vezes, um exemplo, eu venho de uma família que eu não tenho afeto, carinho, acolhimento, eu não tenho visibilidade, eu não tenho fala, eu não sou prioridade, eu nunca fui, a minha mãe sempre trabalhou o dia todo, e aí esse jogador, ele entra como isso aqui passa a ser tudo para mim, porque é onde que eu consigo ser funcional, eu consigo, de alguma forma, sentir prazer, ser feliz. Então, sabe aquela questão que muitas pessoas falam, não come pela fome fisiológica, come pela fome emocional, né? A gente trabalha muito isso da compulsão alimentar. E o jogo, muitas das vezes, é levado como uma válvula de escape para os jogadores. Por isso, esse olhar especial agora do CID-11, porque nós, profissionais da saúde, estamos recebendo muitas queixas no consultório em relação a essa dificuldade de lidar com jogos de forma funcional, que não cause prejuízo para a vida do indivíduo. E aí, um dos principais aspectos que eu busco olhar quando esse paciente chega aqui no meu consultório é justamente, deixa eu ver como que está a sua relação nos outros aspectos da sua vida, profissional, familiar, que seja religioso. Você está praticando essas outras atividades ou você está se isentando delas devido ao jogar? Porque quando o indivíduo passa a se isentar das suas outras atividades da vida que fazem parte da sua vida, para a sua funcionalidade, para o seu rendimento, seja ele qual for, a gente precisa ter um olhar, um olhar mais criterioso e, principalmente, um olhar empático sem julgamento, tá? Porque, às vezes, o uso indiscriminado do jogo, esse paciente chega aqui porque tá ruim, porque ele tem consciência que não tá legal,
mas ele está num ciclo que está difícil ele por si só acessar os seus recursos internos para lidar com essa questão do controle, muitas das vezes. Então, esse olhar ele precisa ser empático. Eu fiquei vendo muita fala dos advogados, eu falei agora, eu vou entrar com uma fala muito humana, né? Porque até então eu fiquei vendo toda essa questão, até mesmo da Karen, em relação às empresas, ao que elas podem estar fazendo, ao que é cabível, né, o que pode ser feito dentro do que é cabível para conscientizar, para trazer essa relevância, para que as pessoas não se prejudiquem, porque esse não é o objetivo principal é o entretenimento, é o lazer, é a prática saudável, responsável, né? Então, só que às vezes o controle ele fica muito difícil por essas questões históricas, né? A TCC, a terapia cognitiva comportamental, ela vai trabalhar justamente que o indivíduo ele tem certas atitudes, né, comportamentos, ações, não é do nada. Isso foi construído. Então, é um pente fino mesmo. Inicialmente, esse paciente ele chega em sofrimento, e aí eu busco a minimização desse sofrimento, desses sinais e desses sintomas relacionados ao jogo, ao jogar indiscriminadamente, mas a longo prazo, dentro do processo terapêutico, o que eu busco? Entender esse histórico, entender essa rotina, entender quem é essa pessoa, o que ela vivenciou, quais são as experiências dela, porque às vezes aquilo ali é simplesmente uma válvula de escape, né? E a gente vê indivíduos com inúmeras válvulas de escape, dificuldades de lidar com as suas faltas. Você entende que o jogar indiscriminado muitas vezes está relacionado ao excesso, né, do jogo, do quanto aquele jogo começa a ter relevância na vida do indivíduo, trazendo disfuncionalidade em outras áreas. E esse excesso, ele muitas vezes está por trás de uma falta, né? Então, onde está faltando? Aonde não está legal para você estar se doando dessa forma, se entregando dessa forma ao jogo? Então, aqui fica meu olhar literalmente empático, e minha fala justamente voltado a um olhar mais humanizado, até mesmo dessas pessoas que estão portando essa síndrome, né, do jogar disfuncional, que o CID trouxe para a gente, justamente para a gente ter respaldo em relação aos sinais, aos sintomas, à predisposição, né, como a rede de apoio, no caso das famílias, principalmente da vida adulta também, né, dos amigos, do cônjuge, do companheiro ali, o que eles podem estar, de que forma eles podem estar ajudando e favorecendo que esse indivíduo tenha um uso passivo, né, tenha um uso funcional, porque aquilo ali traz adoecimento, está trazendo desconforto, está trazendo angústia, insatisfação. Muitas vezes o indivíduo não quer estar de uma forma disfuncional no trabalho, mas ele está lidando com o jogo de uma forma que está ocupando, né, toda essa energia dele está ocupada no jogo, e ele está trazendo déficits nas outras áreas, né? Então, isso tem que ser olhado com bastante cautela, tem que ser olhado com um olhar empático em relação a essas pessoas. Eu acho que eu fui até bem breve no meu relato pelo horário aqui, me coloco à disposição para qualquer pergunta e qualquer dúvida, tá bom? Tainá, muito obrigado pela sua fala. É muito, muito importante termos aqui uma visão. Ficou mudo, Felipe, você está mudo. Tainá, muito obrigado pela participação, por trazer aqui uma visão além de uma abordagem jurídica, de uma abordagem empresarial da questão. Vemos a situação por um viés psicológico, um viés, como muito bem dito por você, mais humano, e isso mostra a importância e a abrangência do tema, o quanto isso é impactante para a sociedade brasileira, para os jogadores no mundo. E fica, pelo menos ao meu ver, fica a lição de que é uma questão que não depende, nós não podemos esperar só respostas do poder público, mas sim da própria indústria, dos jogadores, dos advogados que ali atuam, de como trazer uma boa relação entre o jogador e o jogo, como essa relação pode ser saudável, exaltando aqueles pontos que são benéficos,
como eu já disse um pouco mais cedo, questão da socialização, a questão do tempo, principalmente diante da restrição de circulação imposta pela pandemia, e o quanto esse setor foi importante, principalmente para a sociedade brasileira nesse momento de pandemia. Eu agradeço muito a participação dos palestrantes. Nós tivemos aqui um painel para fechar com chave de ouro o ano da comissão, nos nossos seminários, nos nossos trabalhos, reuniões. E isso mostra o quanto devemos focar e o quanto devemos dar ênfase nessa questão. Não só do jogo responsável, mas sim de todo o tratamento dos jogos no cenário brasileiro. Pessoal, agora eu abro o painel para dúvidas, perguntas, questionamentos aos nossos palestrantes. Sintam-se à vontade, caso alguém tenha alguma dúvida, pode abrir o áudio ou levantar a mão, né, a partir da ferramenta fornecida pelo Zoom, que abriremos a fala. Hamilton, por favor, pode expor a sua dúvida, seu questionamento. Bom, boa noite a todos. Queria parabenizar aí a comissão, porque esse fechamento é um fechamento com chave de ouro. Acho que esse ano realmente temos muito a comemorar. E eu tenho dois questionamentos. O primeiro questionamento para a Karen, se ela pode contribuir com a experiência que ela tem internacional, e o segundo questionamento para o Renato. Para a Karen, eu gostaria de perguntar a respeito da territorialidade, principalmente dos jogos online. Quais as ferramentas e qual a confiabilidade das ferramentas que vão permitir que os operadores, principalmente os operadores estaduais, se limitem, se restringam aos seus territórios. E ao Renato eu queria perguntar a respeito do papel do órgão regulador no controle das informações. Sempre quando eu leio os substitutivos, os projetos de lei, me parece que o legislador está empurrando, entre aspas, exclusivamente para os operadores privados a responsabilidade dos controles. Ao meu ver, isso é um papel extremamente importante, porque a responsabilidade é, sim, dos operadores, mas a gente não pode isentar o órgão regulador e os órgãos públicos que regulamentam de um controle, para mim, subsidiário. Né? Ao meu ver, os operadores deveriam comunicar aos seus órgãos reguladores e esses órgãos reguladores repassar aos órgãos de controle, seja a GAFI, seja COAF, seja qualquer outro. Gostaria de entender um pouquinho a sua dinâmica com relação a isso. Podemos começar pela Karen? Karen, por favor. Sim, pode. Bom, muito obrigado, Hamilton, pela sua pergunta. Para nós, existem várias jurisdições no âmbito nacional que, para restringir a possibilidade de... desculpe, a tradução está tendo problema. Só um minuto. A implementação da tecnologia, como tudo isso pode ser o que aconteceu na Argentina, por exemplo. Na Argentina, as regulamentações são por estado. E cada estado, desculpe, está tendo um conflito de som. Só um minuto, vou falar com a doutora para repetir a pergunta, repetir a resposta. Só um minuto. Desculpe, estamos com problema de comunicação. Doutora Karen, los dos micrófonos están abiertos y estoy con un conflicto de sonido aquí. Si usted puede mutar no sé qué está pasando. ¿Puede repetir nuevamente la respuesta un poco más pausado porque estamos teniendo con problema de la velocidad de su... Gracias. A questão do limite para a jurisdição específica
já tem sido abordado e em acordos internacionais. Por exemplo, nos Estados Unidos, a autorização de jogos online e só as pessoas que se encontram dentro dos... Perdão, a tradução se desculpa, estou com problema de som. A tecnologia utilizada basicamente são fornecedores que têm esse software a os operadores para que possam cumprir com esse requerimento no processo de certificação. Sim. No processo de certificação, nós estamos incluindo a verificação dessa tecnologia que vai funcionar corretamente, que esse software possa funcionar desde a sua localização, mas não só isso, mas localmente vamos ao território da jurisdição e vamos fazer testes dentro dos diferentes lugares dentro dessa jurisdição e fora também dos limites da jurisdição para nos assegurarmos de que não sejam realizadas apostas dentro dessa plataforma se eles estivessem fora da jurisdição. Então, nesses testes, não só para software, mas também nós vamos para o território para analisar a jurisdição. E a pergunta sua, Hamilton, é muito válida, porque se cada jurisdição e cada país tem suas regulações específicas para dirigir as necessidades da jurisdição ao objetivo da sua política pública, o lógico é que só tenham os operadores autorizados dessa jurisdição, sejam autorizados a receber as apostas. Isso inclui tudo que estamos falando de jogo responsável. Se, por exemplo, a jurisdição de São Paulo, com suas loterias, ou se eles não adotam as guias de jogo responsáveis, nós poderíamos, como consequência, aqueles operadores que se encontram nesse lugar vão ser, digamos, bloqueados, mas não aqueles que estão em Curaçao ou em outro país que vão receber as apostas dentro daquela plataforma que se encontra na jurisdição de São Paulo. Desculpem o problema de comunicação. Renato, se quiser, pode já seguir para a sua resposta. Caso necessário, Milton pode repetir a pergunta ao Renato? Por favor, Hamilton. Na realidade, é com respeito ao papel do órgão regulador, porque assim a minha percepção lendo os substitutivos, e sempre quando a gente vê qualquer movimento de legislação, Você ficou mudo, Hamilton. Desculpa, gente. A pergunta é com relação à responsabilidade do órgão regulador na questão relativa, principalmente a... Vamos focar em lavagem de dinheiro, que é um tema extremamente importante, mas me parece que a legislação pretende transferir para a iniciativa privada, para o operador privado, exclusivamente a responsabilidade da informação para os órgãos de controle. Ao meu ver, é óbvio que quem tem a informação é o operador privado, mas, ao meu ver, o operador privado deveria ser responsável para enviar para o órgão regulador. O órgão regulador deveria ter um departamento dentro da sua estrutura para que, efetivamente, atenda às demandas das informações dos operadores. E não me parece que é esse o espírito que está acontecendo. Me parece que a legislação empurra para o operador privado essa responsabilidade. Não sei se é equívoco de leitura. Beleza, obrigado pela sua pergunta, Milton. Concordo. Na verdade, sim, pensando esse ambiente dos jogos no sentido de compliance, eu acho que o que vai acontecer aqui é mais ou menos com o que acontece com o combate à lavagem de dinheiro em geral.
você tem o que a gente chama de autorregulação regulada, né? Então, as empresas, elas editam os seus códigos de conduta, suas políticas internas, de acordo com aquelas diretrizes que foram traçadas pelo poder público, e são elas que devem fazer essa fiscalização e, sim, se reportar dentro de eventual problema, dentro de eventual inconformidade, eventual fraude, enfim. Mas concordo com você, eu também tenho essa impressão de que isso está sendo, de certa forma, apenas terceirizado e é você que vai se virar com esses órgãos, né? Então você vai ter que fazer o reporte diretamente. Não acho que seria uma responsabilidade subsidiária, mas eu acho que deveria haver uma central aí de fazer mais ou menos o que o DOJ faz nos Estados Unidos em termos de compliance, de traçar as diretrizes e falar, olha, você precisa ter isso, um programa de integridade é assim, eu vou fiscalizar isso, e ter essa interlocução mais próxima e, claro, ela também ter o seu próprio departamento de fiscalização e de recebimento de denúncias e irregularidades. Eu acho que, até porque a gente sabe, o problema no Brasil é a questão orçamentária, o problema de braços, de pessoas para realizar isso, a gente sabe que isso sempre a gente vai esbarrar nesse ponto, e a verdade é que o compliance ele veio muito para isso também, fala assim, eu jogo para a iniciativa privada, e aí em termos concorrenciais, reputacionais, vai sair do cenário aquele que não conseguir efetivamente participar disso e editar normas válidas e normas eficazes. Então, eu concordo com você nesse sentido, mas eu acho que aqui vai acontecer mais ou menos o que acontece com o compliance e com a própria lavagem de dinheiro. A gente não, teoricamente, a gente não precisa de um órgão centralizador, esse órgão regulador, para receber isso. Você pode ir direto nessas entidades, né, que são responsáveis pela fiscalização, que já existem. Mas é claro que dentro dessas entidades, aí sim, Hamilton, eu acho que eu não tenho dúvida, elas vão precisar de uma área especializada nesse tipo de assunto, especializada nessa área, porque senão vai ficar muita coisa. Mas eu também tenho essa impressão e eu acho que ela é proposital. Excelente. Ainda sobre a mesma dúvida, professor Tiago, gostaria de expor a sua percepção? Não, eu acredito que na linha do que foi esclarecido pelo Renato, né, o tema de lavagem vai ser certamente um dos maiores desafios, né? Mas eu acho que na linha do que nós temos hoje, em termos de COAF, e de outros órgãos reguladores, a experiência internacional, o nível de cooperação internacional e engajamento que as autoridades brasileiras têm, especialmente com o GAFI e outras entidades, e isso a gente está vendo agora em outros setores que não têm um nível de regulação e de amadurecimento tão relevante quanto já se sabe sobre a indústria de jogos. Vou dar um exemplo, o exemplo de criptoativos, né? O Brasil acho que entrou num cenário, só no ano passado foram mais de 12 mil relatórios de inteligência financeira, um tema que não é um tema de tanta expertise ainda dos órgãos do país. Quando o tema de jogos eventualmente vier a ser regulado, eu imagino que esse será certamente um dos primeiros focos de atenção e a gente não vai ter nenhuma dificuldade em se inserir no contexto global de prevenção à lavagem de dinheiro, por exemplo. Excelente. Pessoal, mais alguma dúvida, algum questionamento? Não. Sérgio, eu gostaria de convidá-lo como presidente da comissão para fazer o encerramento do nosso seminário, o encerramento do nosso ano. Acredito que a sua fala nesse momento seria muito, muito importante. Tá bom, pessoal, obrigado. Só tenho a agradecer a participação da Karen, da Tainá, do Renato, do Tiago. A gente está aqui mais um pouco e a gente divide um peru de Natal, né? Estava aqui todo mundo num esforço de bastante tarde, final de ano, para falar sobre temas que são relevantes para a gente, são relevantes para clientes, são relevantes para a estruturação e maturação desse mercado no Brasil. Então, encerramos um ano aí com mais interatividade, com conteúdo rico, que vem aí depois nós subimos no YouTube para ficar disponível para os colegas que não puderam participar, mas eu só tenho a agradecer e parabenizar a organização, a liderança do Felipe aí de correr atrás de profissionais como vocês, que se dispuseram a dar essas palavras. Eu realmente achei fantástico, estou cheio de ideias aqui, vocês organizaram muito coisas que eu tinha na cabeça aqui, muito pelo lado do Renato, da Karen,
do Tiago e da Tainá sobre conceitos. Assim, eu também entendo que mesmo que nós estejamos aí avançando com um texto, um projeto de lei de marco regulatório, ainda tem vários conceitos que estão meio soltos e misturados, inclusive nas minutas mais avançadas desse texto. Acho que a gente vai ter um ano intenso aí de 2022 para amadurecimento dessa matéria, não só sobre o jogo responsável, como... Aí eu falo assim, não apenas no contexto de marco regulatório, ou como um projeto de lei sólido e único, lei geral, lei ônibus, mas no contexto amplo desse de jogo no Brasil, e aí isso incluindo o que já temos hoje de normativos de Ministério da Economia e dos órgãos de controle também estaduais, no que lhes remanesce. Então, acho que ano que vem vai ser um ano muito intenso para os mercados estaduais e nós conseguimos criar competência aí para evoluir ainda em 2022. Eu realmente só tenho a agradecer a presença e participação de todos. Muito obrigado e por terem feito e continuarem fazendo parte da construção dessa comissão. Obrigado. Só para complementar, eu convido a todos a participarem da comissão. Com a mudança assim, com a nova gestão na OAB, nós vamos reiniciar os trabalhos ano que vem, praticamente do zero, mas eu já convido a todos a participarem, a se envolverem na comissão. A participação de vocês vai ser muito, muito interessante, muito importante e vai agregar conhecimento, novas perspectivas, novas mentes para pensarmos o futuro desse setor no Brasil. Muito obrigado a todos. Obrigado, e uma pessoal. boa noite. semana. Um bom recesso a todos vocês. Tchau, tchau. Obrigado. Abraço. Muito obrigada. Tchau, tchau, Obrigado. pessoal. Tchau, tchau. Bye.